quero deixar passar este momento, primeiro, para agradecer o convite à AJUM, na pessoa do seu presidente, o Manel, para estar aqui presente. Também dizer que é de louvar este tipo de iniciativas, essencialmente no interior do país, contrabalançando, ajudando assim, um bocado a contrabalançar o peso que o litoral tem no desenvolvimento do nosso país, e está tudo muito centrado no litoral. Também é bom e é positivo que jovens como estes que estão aqui, os que constituem a AJUM, possam ajudar a pegar no bom e naquilo que as universidades fazem e que se desenvolve nas faculdades e no litoral, e trazê-lo dando a oportunidade a que mais aprendam e mais se desenvolvam neste tipo de áreas. Começando, quem sou eu? Sou Daniel Freitas, tenho 21 anos, sou estudante do 4º ano do Mestrado Integrado em Engenharia Informática e Computação na FEU. Neste momento, pertenço à Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, ocupando a posição de Vice-Presidente, aqui seguindo as passadas do CODUR, que também está aqui presente. E é mesmo o meu professor direto neste cargo, e também sou representante dos estudantes no Conselho Geral da Universidade do Porto. Posso falar um bocadinho mais à frente desta componente. Então, analisando a expressão do associativismo, o que é isto do associativismo? Eu não quero tornar isto só um monólogo, quero que vocês participem e que me ajudem também a construir e façam questões, e estou aqui para falar mais do que para irmos só me expressar. O associativismo. Fala-se muito de associativismo, fala de associativismo em várias vertentes, na vertente dos jovens, na vertente dos adultos, na vertente das associações propriamente ditas, em que são constituídas como associações e têm os seus órgãos sociais, a direção, a mesa da Assembleia Geral, tem o Conselho Fiscal, essa parte mais rígida das regras. E esta imagem acaba por, na pesquisa fiz uma pesquisa no Google, não é? Sou informático, todos sabemos, acho que conhecemos o Google, uma ferramenta importante. E quem não conhece, acho que deve conhecer. Sem passa publicidade. Esta imagem mostra um bocado a junção coletiva das pessoas, a vida coletiva, em que as pessoas se juntam na persecução de um objetivo comum, de defesa de interesses, não interesses pessoais, mas interesses de uma comunidade, interesses de grupos, para que haja maior diversificação e luta e defesa dos seus interesses. E numa expressão também que procurei no Google, o associativismo, e esta expressão acaba por sistematizar muito daquilo que é o associativismo, fala de uma expressão organizada da sociedade, apelando à responsabilização e intervenção dos cidadãos em várias esferas da vida social, e constitui um importante meio para exercer a cidadania. Enquanto cidadãos, temos que nos preocupar não só com a nossa vida, mas com esta vida em sociedade, com esta participação ativa na sociedade, ajudando a construir, ajudando a fazer evoluir e a trazer os outros connosco, e proporcionando assim melhores condições de vida para todos e de participação. O associativismo vem sempre ligado, conotado com muitas dessas palavras, seja a vida coletiva, a generosidade, o trabalho voluntário, a independência, lutando por determinados ideais, cooperação de pessoas, defesa de ideais, o espírito de sacrifício, porque quem envereda por esta via do associativismo acaba por despender do seu tempo pessoal em prol dos outros, e é sempre importante contribuir para a cidadania. Mas o associativismo tem naturalmente várias vertentes, e falamos da parte dos jovens, da parte de associações, há até associações de associações, na defesa de interesses de associações, portanto há muitas vertentes que se podem apresentar. Eu vou focar-me naquela que conheço mais, que é uma experiência que tenho no dia a dia, já é do meu dia a dia já há 3 anos, que são as associações de estudantes. As associações de estudantes têm um objetivo fulcral de representar os seus estudantes dos respectivos ciclos, seja do ensino básico, seja do ensino secundário, seja do ensino superior ou profissional. Focando aqui, vou focar também para o ensino superior, foi na altura em que eu entrei no associativismo propriamente dito,
e as associações de estudantes do ensino superior acabam por ter uma maior preponderância. Em que aspecto? Primeiro, tem um grande espectro de ação. Eu estou ligado à EFEUP. A EFEUP, como associação, é a maior associação da Academia do Porto. Acaba por ter muitas áreas de ação, seja na defesa do interesse dos estudantes, que é sempre o pilar basilar, mas este pilar pode também converter-se na realização de atividades, seja de caráter mais pedagógico, de caráter mais social, de caráter mais criativo. Há uma série de atividades nas quais se pode participar e ajudar na defesa dos interesses dos estudantes. Depois, as associações no ensino superior têm várias formas de se organizar. Por exemplo, no Porto, o que acontece é que cada instituição de ensino superior, ou seja, na Universidade do Porto, existem 14 faculdades. Cada faculdade tem uma associação de estudantes própria. Mesmo o IPP, o Instituto Politécnico do Porto, também cada unidade orgânica também tem uma associação de estudantes própria, que desenvolve a tua ação atividade, tem os seus órgãos sociais e depois o que acontece no Porto é que há uma federação que é a interface entre estas associações todas. Por exemplo, em Coimbra o modelo é diferente. Por exemplo, a Universidade de Coimbra tem uma só associação que depois faz interface com as unidades orgânicas e com os cursos e com os departamentos por núcleos que têm as suas direções, mas que se agrupam numa só associação. Portanto, há muitas formas das associações de estudantes se organizarem e de fazerem a sua atuação. As associações de ensino superior têm algum interesse e mais interesse de atividade na vida da sociedade, porque os membros, como têm maior maturidade, já são estudantes do ensino superior, já não é obrigatório ser estudante do ensino superior, pela sua idade, já são maiores de idade, já têm algumas competências, responsabilidade, que lhe permite ter também maior credibilidade junto das instituições. Muitas têm recursos próprios para gerir, recursos que não são das pessoas que passam pelas direções. Aliás, passam imensas pessoas pelas direções e pelos órgãos sociais, mas as instituições são elas que perduram no tempo, não as pessoas. É preciso que cada direção seja também competente para fazer com que a instituição, valorizar o nome da instituição e fazê-la durar no tempo. Representam um número de estudantes, por exemplo, a EFEU representa mais de 8 mil estudantes, que são os estudantes da Faculdade de Engenharia, outras que representam mais, outras que representam menos. Têm grande credibilidade junto das instituições de ensino superior, porque a partir existe uma associação de estudantes o mesmo Porto por unidade orgânica de uma instituição de ensino superior, há um relacionamento com os órgãos de gestão e há esta forma de obtenção de credibilidade e de luta pelos interesses dos estudantes, que é isso que fazem quando defendem os interesses dos seus associados. Pronto. O que fazer numa associação de estudantes? Há imensas vertentes que podem ser exploradas. Vou-vos falar um bocadinho da organização da EFEU. Como já vos disse, também a EFEU acaba por ser a maior associação da Academia do Porto, tem 29 anos de história e acaba por ter uma organização muito abrangente, o que vocês inseridos numa outra realidade ou noutras instituições, pelo menos terão parte a organização será pelo menos parcial em relação à EFEU. Pode ter todas estas componentes, pode só ter algumas. Vou-vos dar também o exemplo que mais conheço, mais abrangente, para também perceberem um bocado o que se faz numa associação de estudantes. A EFEU está dividida em termos de vice-presidências por 4 grandes linhas de ação. Uma ação ligada à política educativa, outra à parte mais administrativa, logística, de gestão do seu próprio património interno, a parte de atividades, relacionada com a parte criativa e com a parte cultural, e também uma parte de assessoria e comunicação, que é a divulgação da própria associação junto da faculdade, junto de entidades externas, etc. Isto, claro, não é fixo, a nossa organização é esta, atual. Dentro da política educativa, temos, por exemplo, o departamento pedagógico, um departamento que se preocupa essencialmente com as questões do âmbito pedagógico, de apoio aos estudantes em questões ligadas ao seu percurso académico, por exemplo, coisas tão abrangentes como a organização de bancos de apontamentos, esclarecimento de dúvidas relacionadas com datas de exames, notas de exames, coisas desse género, que pode ser uma ponte e ajudá-los junto da própria faculdade.
A parte da ação social prende-se mais com a própria ação social, e a ação social em vários âmbitos. A ação social direta relacionada por exemplo, com o regulamento da atribuição de bolsas de estudo, que é sempre um problema todos os anos, e cada vez mais com esta central da crise tem havido maiores problemas, maiores protestos, e o mundo associativo nacional também se une na procura da resolução deste problema. Depois também a ação social indireta relacionada com as cantinas, com as residências universitárias, com essas componentes. Temos também uma parte do empreendedorismo, que já foi ocupado por Clariana, que está aqui. O empreendedorismo, pronto, puxa muito a parte do relacionamento com empresas, com as startups, a organização de atividades de promoção das pessoas pegarem nos seus projetos e levarem-nos à frente, desenvolverem-nos, terem muito esta ação de empreender, como o próprio nome diz. Relações externas ligadas aos patrocinadores da EFEU, por exemplo, será relacionado com o Instituto Português de Desporto da Juventude, seja com entidades. No Porto temos a Federação Académica do Porto, temos uma série de interfaces com a própria faculdade, portanto temos esta parte direcionada com esta área. O Gabinete de Apoio ao Estudante, funcionando como uma interface entre os estudantes da FEU, principalmente os novos estudantes, os estudantes que chegam pela primeira vez, pelo primeiro ano, organizando a recepção aos caloiros e prestando-se para qualquer esclarecimento, qualquer eventualidade que eles necessitem, funcionando como interface entre a Associação de Estudantes, que eles a priori não conhecem, e depois fazer a ponte com a ligação com a própria faculdade. Esta é a parte mais basilar de uma Associação de Estudantes, aquela onde deverá estar mais centrada a sua ação. Depois, na EFEU acontece, por exemplo, a parte de ter um departamento de logística, relacionado com um departamento vital, no sentido em que é a base de todas as atividades que ocorrem, uma logística que prepara os eventos, que ajuda na arrumação do edifício. Nós temos um edifício próprio, temos uma carrinha, é preciso fazer a gestão destes bens materiais para que fiquem e perdurem no tempo e sejam mantidos. Há esta parte de apoio, há partes ligadas ao desportivo, relacionado com o desporto universitário, em que o objetivo é pegar nos estudantes e criar equipas de vários esportes, seja futebol, handebol, basquetebol, voleibol, masculino e feminino, e pegar e levar essas seleções a disputarem encontros e a promovendo o bem-estar e a saúde com o desporto universitário. E depois também promover a ligação aos grupos académicos que existem sempre em abundância no mundo universitário. Falamos, seja da praxe, seja das tunas, seja de grupos específicos, por exemplo, na FEU temos o BEST, que é o desenvolvimento relacionado com o desenvolvimento de ações de engenharia, os próprios núcleos que existem, os núcleos de informática, portanto, fazer esta ponte entre os vários núcleos, até fornecendo financiamento, fornecendo espaço, fornecendo apoio logístico, para que também eles possam, de melhor forma, levar a cabo a sua missão. Em termos de atividades, temos atividades do foro recreativo, do foro cultural. Há tantas e tão variadas que se podem fazer, e nenhuma direção tem que estar presa a uma determinada atividade. Surgindo ideias novas, surgindo coisas novas, pode-se inovar, e falamos de festas, estamos a falar de encontros, sei lá, de encontros de geeks, mais puxando à cultura, semanas culturais, stand-up comedy, concertos, pintura, portanto, pegar tudo nas várias vertentes que existem das pessoas, e seja nas artes, seja puxar aos eventos culturais e oferecê-los aos estudantes e pô-los à disposição dos associados. Promover este género de atividades. Em termos de assessoria e comunicação, é importante que uma associação de estudantes, como representa também muita gente, é importante que tenha uma boa imagem, que os eventos que ocorrem sejam bem divulgados, sejam espalhados pela comunidade, seja não só a comunidade académica que representa, mas também a comunidade exterior, ligada à sociedade. E é importante que tenha uma imagem consequente e que consiga fazer uma boa comunicação, uma boa distribuição da sua ação, para que toda a gente fique a conhecer. O que é que se ganha, o que é que se aprende com o associativismo? Portanto, com a participação neste tão grande leque de atividades que
que acabei por anunciar. Há uma série de competências, não é dinheiro que se ganha, ninguém é pago nestas atividades. Toda a gente despende livremente do seu tempo, muitas vezes do seu tempo livre, muitas vezes das suas horas de sono, para fazer com que essas coisas aconteçam. E o que é que se acaba por ganhar e o que é que se acaba por aprender neste tipo de atividades? O à vontade, contacto com imensas pessoas, ter que fazer apresentações, ter que divulgar opiniões, ter que esgrimir argumentos, é uma coisa que naturalmente com o treino vai evoluindo e ganha-se isto, ganha-se o espírito crítico, não só na analisar documentos, não só na parte mais formal da coisa, em análise de documentos, analisar, sei lá, tanta coisa que se pode analisar neste mundo, mas também nas próprias atividades, ver como as coisas são feitas, olhar e dizer, não, isto podia ser feito assim, ou olhar para as coisas, por exemplo, um exemplo tão natural, hoje alguém chega a uma festa e pronto, usufrui, mas um direito associativo tem aquela coisa, deixa ver como é que eles fizeram isto, e às vezes como é que se podem melhorar os processos, porque é que isto está assim, porque é que isto não está assim, ter aquele olhar crítico sobre as coisas e acaba por se crescer com isto. Em termos de gestão de tempo, como é associado à própria execução do curso uma série de outras atividades que são extracurriculares e não obrigatórios, acaba por forçar a gestão de tempo. Tenho histórias de amigos que entraram na associação e já tinham um curso um bocado descambado, mas como começaram a ter mais coisas para fazer, mais responsabilidades, começaram a organizar-se melhor e depois acabaram por conseguir acabar o curso em 5 anos, portanto, como era suposto, se bem que no início tinham estado a descambar. Ganham-se naturalmente amigos, as pessoas, como seus sociais, contactam e juntam-se e, como lutam pela persecução de objetivos comuns, acabam por se juntar, ganha-se a diversão. O direito associativo tem muitas vertentes, é aquele que de manhã vai às aulas, à tarde trabalha para a associação e à noite carrega barris. É esta dinâmica que se cria. Não sei bem se é assim com o outro. A gestão de recursos materiais, recursos que, lá está, não pertencem à associação, pertencem a todos os associados. É preciso também fazer esta gestão, saber onde é que estão as coisas, saber quem é que levou as coisas, quem é que não tem. Aprende-se também a gerir neste sentido. Aprende-se experiência porque se contacta com pessoas mais velhas, com pessoas que já estiveram, já fizeram, já se aprende com os erros dos outros, consegue-se transmitir essa experiência aos mais novos, na forma de os formar e de garantir que eles tenham também capacidade para um dia haver esta renovação de cargos. As soft skills que são tão importantes, aprender a falar, aprender a estar, aprender a escrever. Há imensas coisas que conforme a ação em que se desenvolve podem aprender a fazer. Capacidade de argumentação no sentido de quando se tem que defender em reuniões diversas opiniões ou contestar opiniões, coisas que acontecem na faculdade, junto da direção, junto de professores. É importante esta capacidade de argumentação que se vai desenvolvendo com o tempo. Eu, por exemplo, nunca tinha pegado num decreto-lei, nunca tinha pegado numa lei, minha área não era o direito, se bem que o meu pai queria que fosse, mas não era. E com entrando na associação e também desenvolvendo a minha atividade no âmbito mais político, porque uma associação acaba por se fazer política, não politiquice, mas política no sentido de defender os interesses dos nossos associados e dos estudantes. Acabei por ter que contactar com legislação, regulamentação, aprender uma série de atividades nesta área. A minha experiência na associação foi, eu também sempre referir, foi quando entrei para o recreativo, para a parte das festas, onde a malta gosta de começar, e gosta de ganhar e é aquilo que às vezes acaba por chamar mais. E depois fui orientado no sentido de trabalhar mais na parte das relações externas e de representação da FEUP, depois evolui para a parte da política educativa. Por isso passei um bocado pelas várias vertentes e também fui desenvolvendo estas capacidades que também vou iniciando aqui. Há a liderança de equipas, em termos de como há muita gente envolvida nestes processos, é preciso estabelecer hierarquias que são naturais, lideranças, a organização por departamentos, têm sempre líderes de departamento, depois estão tutelados por vice-presidentes e à cabeça estará o presidente que tutela a equipa toda, mas aprende-se também, passando por este tipo de cargos, a liderar pessoas, a estar com pessoas, a motivar pessoas,
fazer com que elas estejam juntas num objetivo comum, que as coisas apareçam feitas, não só fazer, mas ensinar a fazer. Portanto, gerindo um departamento, sei lá, um departamento da AFU poderá gerir dentre 5 pessoas ou até 30 pessoas. Acaba por ter uma abrangência bastante importante, que são skills que não se aprendem no lado da faculdade. Na faculdade nós vamos às aulas, lá temos 1 ou 2 trabalhos de grupo, algumas coisas que tínhamos que fazer. Isto são coisas que são importantes, que um dia serão importantes para a nossa vida pessoal ou até para a nossa vida profissional e que não se aprendem nos bancos da escola. São coisas que se aprendem a fazer, a estar, a desenvolver e são atividades naturalmente importantes que serão um dia valorizadas. Mais coisas, aprende-se a ser proativo, a proatividade, pegar nas coisas, querer fazer, levar para a frente, competências multidisciplinares de diversas áreas, a capacidade de desenrasque, seja em imensas coisas, temos que fazer 2 coisas seguidas, precisamos de arranjar, sei lá, uma máquina de finos que se estragou, uma roda que se partiu, sei lá, tanta coisa que acontece que é preciso desenrascar o momento, arranjar soluções e isto é uma coisa que, como temos que encarar com estas situações que, não estando lá, naturalmente, não as encontraríamos e um dia mais tarde podíamos vir a encontrar, assim, tendo aquela experiência, ultrapassando estas barreiras à partida e o mais cedo possível, acabamos por ganhar experiência que nos permite desenvolver o espírito de equipa, também já falei, lidar com patrocinadores, também é uma coisa importante que acontece muito nas associações, precisam de ser financiadas, precisam de contactar com empresas, contactar com entidades externas para obter esses patrocínios e, essencialmente, dinheiro para poder fazer as atividades. E esta ligação é importante, portanto, é importante as pessoas para se desinibirem, para perceberem como é que podem pedir, da melhor forma que devem pedir, da melhor forma de mostrar que as atividades que desenvolvem têm valor para aquela empresa, seja em termos de publicidade, seja em termos de divulgação, seja em termos da própria empresa se inserir no meio académico e até um dia mais tarde fazer recrutamento dos estudantes e também são atividades que acontecem. E pronto, e ajudar estas competências, tantas outras que não consegui enumerar todas e por isso é que tem o etc. Mas, pronto, este espírito de pertencer a uma associação não tem que ser naturalmente uma associação de estudantes. Pode ser, eu falo, estou inserido numa, mas associações jovens, grupos informais jovens, não precisam ser associações, podem ser grupos informais, malta juntar-se em grupo e procurar desenvolver uma atividade, procurar participar ativamente na cidadania, é importante e isto é recompensador. Primeiro, abre o apetite para novos desafios. Por exemplo, eu se nunca tivesse entrado na AFU, provavelmente também não teria sido motivada a minha candidatura ao Conselho Geral da Universidade do Porto, o que é o Conselho Geral da Universidade do Porto? É o órgão mais importante da Universidade, que em termos gerais tem de controlar, digamos, a atividade do reitor da Universidade. E existem 4 estudantes nesse órgão, eu sou um deles, atualmente. Se calhar, se nunca tivesse enverdado pela via associativa, nunca tinha tido esta oportunidade, nem sequer a motivação para me candidatar, nem os conhecimentos para tal. Hoje sinto que temos algumas lutas ganhas, as propinas da Universidade do Porto já não subiram de valor nem o ano passado, nem para este ano, nem para o ano próximo. Conseguimos também argumentar, defender os interesses dos estudantes, defender os interesses da própria universidade nesse âmbito. Outros desafios que tenha tido, realizei também juntamente, peguei numa equipa, montei uma estrutura sólida, informalmente, com colegas meus do curso e levamos para a frente a realização da 8ª edição do Encontro Nacional de Estudantes de Informática, que decorreu na FEUP e foi um grande sucesso, e duplicamos as inscrições e tivemos uma série de pessoas e fizemos coisas que não tinham sido feitas em anos anteriores. E isto é esta veia, este bichinho que está cá dentro que vai palpitando e vai fazendo aceitar este tipo de desafios. Se calhar, se não fosse isto, hoje também não estava aqui, não tinha feito não sei quantos quilómetros para estar aqui hoje e depois ir embora. Há este palpitar. Mesmo quando andava no secundário, não tínhamos nenhuma associação de estudantes, quando andava no ensino particular, mas
mas quis ser eu a pegar e quis organizar viagens finalistas e debates finalistas e formar as equipas e levar as pessoas para fazer as coisas acontecer. É essencialmente esta mensagem que vos deixo. Deixo uma mensagem de, se tiverem a oportunidade, sejam dirigentes associativos. Okay? Se não tiverem a oportunidade, procurem, ou se não tiverem esta vontade de ser uma coisa tão formal, procurem sempre desenvolver atividades, olhar para as coisas de uma forma crítica, olhar crítico e fazer críticas construtivas, essencialmente, porque não convém criticar destrutivamente se não sabemos e se não conseguimos propor coisas propor soluções para que as coisas funcionem melhor. Aproveitem a parte do ensino universitário para desenvolver mais do que as capacidades que o vosso curso vos exige e para chegarem ao mercado de trabalho e, para além de terem maior eficácia na procura do próprio trabalho, isto de emprego já não há, mas na procura de trabalho é importante. É importante que participem ativamente, que estejam, que peguem nas pessoas, que as façam fazer. Façam coisas. Essencialmente é esta a mensagem que eu vos queria dar. Façam coisas. Façam acontecer coisas, como a João faz, como isto está aqui a correr faz. Façam acontecer. É essa a mensagem que vos queria passar. Obrigado pela vossa atenção, naturalmente. Estou disponível para qualquer questão que precisem. E mais uma vez obrigado pelo convite. Não sei se quiserem botar alguma coisa, se seja diretamente relacionado com isto. Sim. Uma coisa, um jovem que entra agora para a Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia do Porto ou para qualquer outro, qual é que seria o percurso a correr se eles quisessem de facto juntar-se à associação? Pode ser direto, podem demonstrar vontade ou... É assim, por exemplo, nós na AFEU não temos problema nenhum em que as pessoas, desde que demonstrem interesse, funcionarem como colaboradores da associação. É assim que muitos começam, juntando-se ou como apoiantes. Como nas associações também tem esta vertente em que tem que haver um processo eleitoral de ano a ano, são constituídas listas para os cargos, mas parece-me, na minha visão, que nenhuma associação, até, por exemplo, a Associação de Ciências da Universidade de Porto, a Faculdade de Ciências, até lançou um post no Facebook a dizer: olha, gostavas de participar neste departamento, o departamento desportivo, vem-nos dar uma ajuda, nós podemos fazer coisas similares, as pessoas chegando até à associação e demonstrando interesse em participar e em querer estar, nenhuma direção vai, a priori, dizer que não. Porque é este envolvimento que se quer. Okay? Pronto, depois vão dar os processos eleitorais e essas coisas que às vezes também maçam mais e dão mais chatices, mas em princípio, querendo colaborar, acho que as associações estão abertas e disponíveis para isso. Pronto, não havendo mais nada, olha, obrigado mais uma vez.